Então, ó, o coração, você vai ter os átrios na parte de cima, os ventrículos, isso aqui já foi comentado. Esse septo cardíaco é justamente o que a gente vai ver nos corações dos animais. A gente até estudou isso na zoologia, que é antigamente o sangue misturava de uma parte do coração com a outra. Porque vamos supor, do lado direito aqui do coração, isso aqui você pode escrever. Do lado direito do coração sempre circula sangue venoso, que é esse aqui. Porque o sangue que vem do corpo ele vai desembocar aqui. O sangue vai vir do corpo, vai vir aqui pela veia e vai desembocar aqui. Depois do átrio direito, ao contrair o sangue, ele passa para baixo, vem aqui. E aqui desse ventrículo direito, após a contração, ele sobe para cá e vai para as artérias pulmonares, né? Que é a pequena circulação. Depois que deu o rolê nas artérias pulmonares, esse sangue agora arterial, né, o sangue rico em CO2, em oxigênio, vai voltar aqui por essas veias pulmonares. Então, do lado direito, sempre sangue venoso circulando, no lado esquerdo, sempre sangue arterial. Vai chegar no átrio esquerdo, que vai bombear para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo bombeia, tá? Para esse vaso grandão aqui, que é a famosa artéria aorta, do qual, após essa curva, vai distribuir para a parte de baixo do corpo, que vem aqui, e nessas ramificações vai irrigar a região das cabeças da vida aí, tá? Então é isso aí, tá? Por exemplo, o mamífero, a artéria aorta, ela dobra para a esquerda, nas aves ela já dobra para a direita, tá? É uma diferença que a gente pode observar. E aqui, pessoal, fala a respeito de um conceito que eu já comentei com vocês, ó. A sístole e a diástole. Sístole é o nome que nós damos para a contração e a diástole é o relaxamento. E é sempre enquanto como é que fala? Os átrios estão contraindo, os outros estão relaxando e vice-versa, tá? Então vamos supor, quando nós temos aqui, ó, a diástole ventricular, ou seja, quando tanto o ventrículo, que é a parte de baixo aqui, está relaxando, os átrios, que é a parte de cima, está contraindo, tá? E assim ele empurra o sangue para a parte de baixo, ok? E aqui você tem esse ciclo, né? Enquanto um contrai, o outro relaxa, e aí você vai tendo sangue saindo dos átrios para os ventrículos, dos ventrículos saindo para o corpo ou o pulmão, de acordo com o lado, né? Aqui vai sair para o corpo e aqui vai sair para o pulmão, tá? Então, basicamente é isso aí. Ô, gente, alguma dúvida sobre isso? Fala aí comigo. Hum? Tá. O interessante aqui é a gente observar algumas coisas importantes. Lembra, átrios é sempre onde o sangue está chegando e o ventrículo é sempre onde sai o sangue do coração. Os átrios, entre o átrio e o ventrículo existem válvulas, que é a válvula bicúspide ou mitral, tá? Que está aqui, e a válvula tricúspide, que está aqui à direita. A função dessas válvulas é a mesma lógica da função das válvulas da veia, que é não deixar o sangue voltar. Porque, ó, uma vez que eu contraio esse pedaço do coração, eu vou bombear o sangue para baixo. Aí depois eu vou apertar, contrair, que é sístole. Vou apertar esse ventrículo para expulsar o sangue, passando por essa outra válvulazinha de menos importância, para ir para os meus pulmões. Então, quando eu aperto aqui, o sangue, naturalmente, essa contração muscular faz o sangue imprensar toda a parede dessa região. Essa válvula, ela tem que se manter fechada para evitar que o sangue volte para cá, porque ele tem que vir para cá, entende? Quando essas válvulas não estão em 100% do seu funcionamento, que é muito comum, nós temos o famoso sopro no coração. Vocês já ouviram falar desse termo? Ah, você tem um soprinho no coração. Quase todo mundo tem um soprinho no coração. E geralmente não tem problema. Só que tem pessoas que têm um bom sopro no coração. E isso traz problemas. Porque nós passamos a ter refluxo de sangue. Ou seja, quando eu contraio aqui,
um pouco de sangue volta aqui para cima. Eu não mando o suficiente de sangue, tanto aqui quanto aqui. Então se dá anemia, a pessoa fica mais fraca, dá uma, digamos assim, dá as consequências da anemia, a pessoa fica fraca, desanimada, com cansaço, quando ela tem um sopro avantajado, tá? Aí aqui tá falando, ó, sopro cardíaco nem sempre é sinal de doença. É justamente quando a válvula vai evitar o refluxo. Função dessa válvula, dessas, todas as válvulas aqui, deixa eu dar um zoom. Nota-se que nós temos aqui, ó. Nós temos a válvula entre o átrio e o ventrículo, que é a tricúspide, e entre esse átrio e o ventrículo, que é a mitral ou bicúspide. E depois você tem uma válvula aqui, ó, onde que eu estou com o mouse, que justamente abre para o sangue ir para essas artérias pulmonares, e esse aqui, essa válvula abre para o sangue ir para a artéria aorta. Então qualquer válvula dessa que dê mau funcionamento, ela permite que o sangue volte um pouquinho para o estágio anterior, e isso atrapalha um pouco a circulação. É o que caracteriza sopro, tá? E por que esse sopro? Quando o médico vai auscultar seu coração, que ele põe aquele negocinho no seu peito com as coisinhas no ouvido, ele consegue observar um barulho diferente quando a pessoa tem sopro, tá? Pessoal, alguma dúvida? Fala comigo aí. Então tá bom. Aí aqui tá falando alguns estágios do sopro, né? O anêmico. Mas devido a esse processo ali do sopro do coração, você vai causar um estado de anemia, cansaço e tudo mais. E por circular menos sangue, o coração acaba tendo que aumentar a velocidade da circulação, tá? O inocente ou funcional é aquele que dá um ruidinho ali, mas não dá problema. E o patológico é quando geralmente você tem que fazer alguma cirurgia, algum tipo de coisa, tá? Pressão sanguínea, pessoal, eu já comentei com vocês que todos os batimentos e relaxamentos que o coração faz, isso vai sendo passado para os vasos sanguíneos. E da mesma forma, cada bombeamento que o coração vai dar vai gerar uma espécie de pulso. E esse pulso é medido pelo aparelho de pressão, de forma que quando o coração está contraindo, que é a sístole, você tem uma pressão sanguínea, que é a pressão sistólica, que é a alta da história. E quando o coração está no momento de relaxamento, naturalmente a veia, consequentemente, vai estar no momento de relaxamento ali em seguida. E aí, naturalmente, você tem a pressão baixa. Só que é importante vocês entenderem isso. Não é exatamente a hora que o coração relaxou aqui que eu vou ter na minha veia, na minha artéria que está passando lá pela barriga, relaxamento, não. Eu vou fazer um desanimado aqui para tentar ilustrar isso de uma forma melhor. Você vai ter que coração, as suas cavidades, tudo mais. Quando a aorta sai aqui, então à medida que o coração vai bombeando, você vai tendo como se fosse cada contração, ele vai mandando gomos, né? Digamos assim, vai fazendo gomos. Por que gomos? A hora que o sangue sai aqui, é onde a veia recebeu o sangue, ela dá uma esticada, parecendo um gomo, tá? E aí vai tendo períodos momentos em que a veia está mais esticada e outros que ela está menos esticada, que é cada pulsação, é cada jato de sangue que o sangue está jogando para o seu vaso sanguíneo. Então, na hora que chega um jato, a veia dá aquela esticada, que eu estou chamando de gomo. E entre jatos e jatos, você tem um período em que tem menos sangue, naturalmente a veia já está com a parede menor. Então, o seu vaso sanguíneo vai ter um movimento do sangue assim. Não que vá em porções com sangue e sem sangue, não. Tem porções que tem mais sangue, naturalmente a veia dá uma dilatada, que é como se fosse um pulso. E aqui, pulso que eu falo é igual quando você balança a corda, que você aprende lá em física. E tem momentos em que está indo menos sangue, a veia está no tamanho normal. Por isso que quando a pessoa vai mensurar a temperatura, o batimento cardíaco, você coloca a mão no pulso da pessoa, você consegue, no lugar certo, ver um trem pular ali, você vê um trem mexer ali, justamente que é o quê?
é hora, momentos em que estão passando mais sangue durante o vaso sanguíneo devido a cada bombeamento cardíaco. Então, digamos assim, o aparelho de pressão média, pressão alta, que é a sistólica, nesses momentos que tem um jato passando com mais força, e abaixa no momento que tem um jato com menos força. Gente, alguma dúvida? Tá ótimo. Então é isso aí. Estou tomando água aqui. E aí, pessoal, agora a gente fala um pouco da questão. Pode ir no banheiro? Oi? Pode ir no banheiro? Quem é que tá querendo ir no banheiro? Guilherme, quando sair da sala aí que ele vai. Ô, filho, só não pode afogar o moreno, porque senão você vai perder a aula, né? Só pra descontrair. É, olha só, pessoal, o coração aqui a gente vai falar um pouco da parte que faz o batimento cardíaco acontecer. O coração nós temos nervos aqui, né? Que fazem parte do nosso sistema nervoso autônomo, que fazem a contração do coração acontecer de forma automática. E é interessante, né, galera? Enquanto o átrio está contraindo, o ventrículo tem que estar relaxado, porque senão você vai ter um problema muito sério, porque na hora que esse cara contrai os átrios, que nem a gente viu nas imagens anteriores, o sangue vai descer pro ventrículo. Se o ventrículo contrair de novo, no momento que esse está contraindo, vai ficar uma força fazendo o sangue descer e outra acabando fazendo o sangue subir, porque a válvula fica aberta no momento que esse aqui está contraindo. Então, é uma coordenação muito doida, cara. Você parar pra pensar, é um reloginho que funciona muito bem regulado. Então, a gente vai ter aqui um nódulo sinoatrial, que vai controlar esse átrio. Vai ter o nódulo atrioventricular, que está entre os dois, tá? E aí você vai tendo ramificações desses nódulos, né? Como o feixe de His, tá? Que ramifica para esses dois lados, ok? E aqui também a gente tem outras ramificações, tá? Então, como é que vai funcionar isso aí? O marca-passo, vocês já ouviram falar do marca-passo, pessoal? Alguém já ouviu falar do marca-passo? Sei. O marca-passo é um aparelhinho que você coloca, cara, para fazer essa coordenação quando ela já começa a ter problemas. Mas a gente tem um marca-passo natural, tá? Que é esse cara aqui, o nódulo sinoatrial, marca-passo natural. Que acontece? Ele recebe informações, tá, do nosso sistema nervoso central e ele gera uma eletricidadezinha, uma corrente elétrica, um impulso elétrico de forma, tá, que ele vai fazer com que os átrios, tanto direito e esquerdo, contraiam, tá? Então esse cara aqui vai ser responsável por fazer esses caras contraírem, tá? Aí depois que ele fez esse serviço, a informação que ele produziu também vai alcançar esse cara aqui, que é um segundo, eles funcionam coordenadamente. Esse seria o nosso primeiro marca-passo, depois esse aqui é o meu segundo estágio, tá? E aí o que acontece? Depois disso aí vai ser distribuído essa atividade elétrica vai ser distribuída para os ventrículos e vai promover a contração do ventrículo. E depois eles voltam todo ao normal para iniciar o processo. Então, inicialmente eu promovo a contração aqui. Depois a informação elétrica chega aqui que vai promover a contração aqui. Então, esse contrai primeiro e depois, quando está relaxando, esse aqui está iniciando a contração. E aí fica um serviço coordenado, ok? Gente, alguma dúvida quanto isso aqui? Fala comigo. Tá tranquilíssimo? Então tá, antes de eu falar um pouco aqui dos hormônios que vão influenciar essa história aqui, vamos visualizar isso aí que eu tô falando, porque, ó galera, sabadão tem nossa live aí, ó.
prol do hospital aí. Quem quiser curtir um rockzinho. Vamos só pegar uma imagem pra gente ilustrar isso legal. Reparem, né, que enquanto um tá batendo, tá muito rápido, lógico. Ó, contraiu, relaxou. Contraiu, contraiu, ó. Então esse que é essa coordenação toda é feito por esses caras aí, entendido? Para de que de forma que quando os átrios contraem, esse também não contrai, a gente tem um problema, tá? Aqui, ó, tá chegando tanto a veia por baixo quanto a veia por cima, despejando sangue nesse átrio direito, que após a contração manda para o átrio, o ventrículo direito, que bombeia o sangue para essa artéria pulmonar aqui, ó, que vai para o lado direito e para o lado esquerdo. O sangue vai lá para o pulmão, depois ele vai voltar aqui no átrio esquerdo, sendo bombeado para o ventrículo esquerdo, que vai sair na nossa artéria aorta, que tem uma curvatura que manda para baixo e essas ramificações mandam para a região da nossa cabeça, tá? Ali, ó, aqui a gente vê com clareza de detalhes o funcionamento das válvulas, ó. Olha que chique. Na hora que eu contrair aqui, ó, eu vou expulsar o sangue que força a abertura da nossa tricúspide. Aí o sangue tá aqui, tá? Aí aqui não dá para ver, porque aqui dentro, essa veia pulmonar no caso, ela fica aqui, mas ia ficar muito misturada e eles jogaram ela lá para cima, tá? E aqui é a mesma coisa, o sangue chega, ó, o átrio esquerdo mandando para baixo, abriu a válvula e fecha. Aí quando ele contrair aqui, ó, vai jogar o sangue para cá, tá? Então isso que eu falo, cada pulsação dessa que o coração vai fazer, isso também vai se refletir nos vasos sanguíneos, ok? Então é isso aí, deixa eu só me localizar aqui agora no meio das minhas coisas. Assim. Aí, gente, é o seguinte. Apesar do nosso batimento cardíaco ser automatizado, isso pode ser influenciado por alguns hormônios, né? Principalmente a adrenalina. Quando a gente está em situação de estresse, de medo, nosso coração dispara, o nosso corpo se prepara ou para fuga ou para luta, que é o que nós chamamos de estado de pânico, digamos assim, tá? Vamos supor, você virou a esquina, você deu de cara com o Batoré. Você vai tomar um susto do caramba. Você vai ficar em situação assim. Ou você corre ou você luta com o trem. Trem feio. Aí, seu corpo se prepara todo para uma situação de perigo. Seu corpo entende como isso como uma situação de perigo. Então ele vai liberar adrenalina, que vai cair no seu sangue e vai lá no seu coração, em receptores celulares, fazer o seu batimento cardíaco acelerar com isso. Ô, gente, estão me escutando aí? Alguma dúvida? Tá ótimo. Então a adrenalina vai fazer um aumento do seu batimento cardíaco, tá? E após esse susto passar, vem um outro hormônio que é a acetilcolina para fazer o seu coração relaxar, tá? Então, naturalmente, quando eu aumento isso aqui, eu vou aumentar a velocidade e o volume de sangue que vai ser bombeado, tá? E aí é o seguinte, eu vou só dar uma pequena ilustrada nessa informação
porque isso é importante a gente entender essa lógica. Então, pessoal, ó. Então, rapidinho, ó. Coração humano, que é o que a gente tá vendo. Nós vamos ter ele dividido em 4 câmaras, né? Aonde aqui nós temos os átrios. Embaixo nós temos os ventrículos. Direito, esquerdo, direito, esquerdo. Tá? Aqui eu tenho a válvula tricúspide. E aqui eu tenho a válvula mitral ou bicúspide. Tá? Lembrando, estou fazendo um resumo aqui. Lembrando, sístole é a parte da contração da câmara do coração. E a diástole é a parte do relaxamento. A pressão sanguínea, a exemplo, 12/8, a 12 tem a ver com a sístole, com a pressão sistólica no momento de contração, que isso passa por vaso sanguíneo, e o momento de relaxamento também isso passa por vaso sanguíneo, que seria a pressão diastólica, tá? Aí é o seguinte, o coração, né? Nós vamos ter as ramificações nervosas, né? Aonde nós vamos ter aqui o nódulo sino atrial, que é o primeiro marca-passo, a primeira a coordenar, tá? Depois, a informação que ele produz, o impulso elétrico, vai para o nosso nódulo átrio ventricular, tá? Que vai ser o nosso segundo marca-passo. Com isso, com essa parte da coordenação nervosa, nós vamos ter átrios e ventrículos em atividades contrárias. Ou seja, a hora que um contrai, o outro vai relaxar. Beleza, gente? Beleza. E aí é o seguinte. A influência hormonal. Nós vamos ter a adrenalina fazendo meus batimentos cardíacos subirem. O que eu ganho com isso, gente?
mais velocidade no transporte de nutrientes. O sangue não transporta os nutrientes? Então, se eu bombeio mais sangue, eu transporto mais nutrientes. Principalmente quem? Oxigênio, glicose. Qual o resultado disso, gente? Mais energia. E essa energia em maior quantidade é de extrema importância para o estado de pânico. O estado de pânico é justamente aquele estado em que você está com medo por algum motivo. Ou você tem sua vida, está sentindo que sua vida corre perigo em algum momento, em alguma forma, que é o seu instinto que em pessoas normais estabelecem isso. Quando nós estamos com algum problema, o nosso corpo pode estabelecer o estado de pânico sem ter motivo. É o famoso síndrome do pânico, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Pessoa que tem síndrome do pânico. E é coisa muito comum. Às vezes do nada seu coração dispara, parece que você vai infartar, que você vai morrer. É seu corpo que do nada achou que tinha alguma coisa, tinha um cachorro Rottweiler atrás de você e não tinha nada. Mas seu corpo age como se isso estivesse acontecendo. E nessa atitude ele libera adrenalina, aumenta seu batimento cardíaco, faz seu sangue ser transportado com grande velocidade, porque esses nutrientes, que são importantes para aumentar a produção de energia, vão te preparar para o estado de pânico, que significa o quê? Você está se preparando para lutar ou para sair correndo. É aquela história, quando você rouba fruta no quintal do vizinho ali, você sai correndo com a velocidade igual o Usain Bolt, parece que você nunca teve aquela velocidade. Porque você está fazendo coisa errada, você sente o perigo, né? Está fazendo coisa errada, então seu cérebro, seu coração dispara, você fica com medo, seu cérebro ele entra produzindo toda essa cadeia de reações. Alguma dúvida, gente? Tranquilo. Tá ótimo. Para você não ficar nesse estado de pânico para sempre, depois vai vir um outro hormônio que vai ser a acetilcolina, que vai fazer os batimentos do seu coração diminuírem. Com a função de quê? Voltar ao estado de equilíbrio. Beleza? Aí vamos fechar só aqui falando a respeito dessa questão aqui. Quando a gente altera o ritmo cardíaco, naturalmente aumentando o batimento cardíaco, a gente aumenta a quantidade de sangue que a gente bombeia. Esse volume de sangue que é bombeado a cada minuto tem um nome muito usado como débito cardíaco, que é o quê? A gente pega a frequência do coração por minuto e divide pelo volume de sangue que sai em cada sístole, tá? Então, um ser humano em repouso, ele consegue ejetar 5 litros de sangue, né, a cada 1 minuto. Durante a atividade física, ele já vai ejetar 15 litros. Tá vendo como é que tem tudo a ver? Eu ejeto mais sangue para transportar os nutrientes mais rápido e produzir mais energia, tá? O débito cardíaco pode indicar a eficiência da contração do seu coração. Pessoas que têm condicionamento físico bom, fazem exercícios constantemente, o coração dele, o músculo fica melhor para trabalhar e ele vai bombear mais sangue, tá? Em cada contração. Assim, essa pessoa, mesmo estando em repouso ou durante o exercício, ela consegue bombear mais sangue do que uma pessoa que não faz exercício físico, uma pessoa sedentária, tá?
Então, por isso que a prática de exercício é importante para o coração, tá? Deixa eu ver. Aí tá, ó. Aqui tá a questão do débito cardíaco da pessoa. Como é que funciona a circulação de sangue quando você está em repouso, as partes do corpo, e como é que funciona a circulação do sangue quando você está em exercício. Por isso que é perigoso você comer pra caramba e nadar, porque olha só, galera, a sua parte da digestão que está aqui, quando você está fazendo exercício físico, você retira 25% do sangue que estava, era 30, passa a ser 5, porque o sangue concentra tudo para ir para o músculo. Então aí você atrapalha toda a sua digestão. Por isso que não se pode comer pesadamente, fazer exercício físico, tá? Então é isso aí. Tranquilo, pessoal? Muito Tá de tranquilo. boa mesmo?